Eu queria tratar de um assunto que é realmente sério e que eu acho que a gente não está dando a devida atenção a certas coisas que estão acontecendo no nosso país ultimamente. Mas para você entender do que eu estou falando, olha só. Há poucos dias eu publiquei um vídeo que falava do piti, do surto daquela atriz Cássia Kiss, num supermercado do Rio de Janeiro, porque uma menina, duas meninas estavam com um biquíni, mas elas estavam com saída de banho e tal, e deu maior rebu. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Pois é, houve diversos comentários e um comentário me chamou muito a atenção, que é esse aqui. A moça fala que, de fato, as pessoas têm locais para usar determinadas roupas, hora e local para tudo, e que ela ficou abismada porque na emergência de um hospital tinha uma moça que estava com um short super curto. Você consegue entender o tamanho do que ela falou? Essa pessoa que fez o comentário, e eu não estou fazendo nenhum julgamento sobre ela, querida, se você estiver assistindo, perceba, não é com você, não é sobre você. Agora, você consegue notar que ela não parou para perceber, ela não parou para pensar que se tinha uma pessoa na emergência de um hospital, a última coisa que ela tinha que pensar é em trocar de roupa para ir para a emergência do hospital? Você consegue imaginar que às vezes as pessoas perdem a noção da realidade e às vezes essa perda de noção da realidade está diretamente ligada às atitudes de outras pessoas? Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. A maioria das pessoas que comentou o outro vídeo da Cássia Kiss fala aquilo que eu também penso, tanto é que expressei no vídeo, que, em primeiro lugar, as meninas não estavam indecentes. E, em segundo lugar, ninguém se incomodou. A única pessoa a se incomodar foi a Cássia Kiss. Significa que se ninguém se incomodou, se as meninas estavam com saída de banho, o problema provavelmente está no moralismo exagerado da Cássia Kiss. Só que esse moralismo exagerado pode ser proveniente de algumas coisas, como, por exemplo, um papel a ser interpretado. Talvez a senhora Cássia Kiss esteja querendo holofote sobre ela, esteja querendo cavar comentários. Pode ser. Talvez vocês tenham visto outro dia que aquele youtuber famoso, o Primo Rico, ele com aquela esposa dele, que eu não tenho, Maíra Cardi, e que ela estava grávida, eles perderam o filho e postaram o feto. Ficou uma coisa desagradável. E que muita gente falou sobre isso. Muita gente falou sobre isso. Parece que hoje, por causa do advento das redes, as pessoas perderam a noção da realidade, é só isso. Elas perderam a noção de privacidade. E às vezes elas perdem a própria noção de dignidade. Quando eu fazia faculdade de Direito, o meu professor de Sociologia, um senhor chamado Guilherme Bauer, e que se você estiver assistindo, quem sabe, Guilherme, ou alguém que conheça o Guilherme Bauer, diga para ele que ele foi um grande professor. O Guilherme Bauer falava sobre o tecido social que estava rompido. E olha que eu estou falando de bastante tempo atrás. E hoje, com esse advento do exagero do bolsonarismo, naquela época em que o Guilherme Bauer falou isso, nem rede social existia. O que será que o professor Guilherme falaria hoje sobre esses adventos das redes sociais e de como as pessoas estão diferentes, como as pessoas perderam a noção do conjunto social, da própria vivência em sociedade? Quer dizer, a menina acha que para ir numa emergência de hospital, ela deveria estar trajada adequadamente? Mas será que ela acha isso para ela também? Porque, de repente, numa emergência, talvez ela também não se preocupasse com a roupa que estivesse vestindo. Talvez se uma filha dela, um filho, tivesse numa situação de emergência, talvez ela saísse até pelada se fosse necessário. É basicamente o que eu faria. Dane-se o pudor. Mas tem outras pessoas que talvez não. Mais do que isso, às vezes as pessoas fazem uma cobrança da terceira pessoa que ela não aplica para ela mesma. Aliás, isso é a coisa mais comum que tem na nossa sociedade. As pessoas estão querendo que os outros ajam de determinada maneira, mas elas mesmas não agem daquela maneira. E quando as pessoas infringem a regra que elas mesmas criaram para o conjunto social, elas acham que tem uma boa desculpa. Não, 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 peraí. Para mim não. Eu sou exceção. E o que mais tem hoje em dia é esse pensamento do eu sou exceção. A regra não vale para mim. É claro que isso que eu estou falando não tem uma conclusão. Quisera eu poder fazer uma conclusão sobre isso. Não dá.
É muito comum, quando a gente está no meio de uma guerra, a gente não saber como ela vai terminar. Os historiadores costumam pedir 50, 60 anos de prazo depois de um determinado evento para poder analisar o contexto histórico de alguma coisa. Porque quando você está dentro do furacão, não dá para analisar. Então nós não sabemos exatamente para onde a nossa sociedade está indo. Talvez a gente aprenda alguma coisa muito boa proveniente desse mundo diferente que nós estamos vivendo. Eu nasci numa época em que tudo era analógico. A maioria das pessoas que me assistem aqui nesse canal também nasceu numa época em que tudo era analógico. Outro dia, eu fui reconhecido na rua, apesar de meus canais serem pequenos. Você consegue entender a dimensão disso? Já imaginou o que acontece com uma pessoa que é famosa e de repente ela perde a fama, por qualquer motivo, ela cai no ostracismo? A maioria das pessoas não sabe lidar com isso. Isso está acontecendo demais. Talvez seja isso que tenha acontecido com a Cássia Kiss, que precisa estar gerando notícia o tempo todo. Talvez isso aconteça com aqueles bolsonaristas malucos, alguns que dão notícias, outros que simplesmente fazem o auê semanal para estar sempre na mídia. Isso acontece, curiosamente, com pessoas que um dia foram famosas, mas que hoje são esquecidas. E aparentemente elas perceberam que as redes sociais, porque tudo é muito instantâneo, que as redes sociais podem fazer com que elas voltem a ter aquele frescor da fama. A gente não sabe onde esse troço vai dar. Mas quando a gente não sabe, seria bom que a gente parasse e agisse com muito cuidado. Antes de tomar determinadas atitudes, antes de falar determinadas coisas, talvez a gente devesse pensar muito bem, inclusive na consequência de falar certas coisas. Só que para você pensar no que você vai falar, o essencial é você pensar. E uma pessoa que, infelizmente, pensa que alguém deveria escolher a roupa para ir numa emergência de hospital, me parece muito fora de propósito. Então ela concordou com a Cássia Kiss, porque a Cássia Kiss esbravejou, xingou, fez um auê com adolescentes que não estavam trajando a roupa que incomodava somente a ela, somente a Cássia Kiss, porque mais ninguém falou nada. E além de concordar com a Cássia Kiss, essa pessoa talvez ache também que você deva ser escravo do meio onde você está. Porque você jamais poderia ir para a emergência de um hospital não estando trajada adequadamente. Como dizia o antigo jornalista falecido Joelmir Betting, essa é uma questão para se pensar na cama. Para onde nós estamos indo?